Olá, boa tarde. Bem-vindo ao canal Rádio Derby Paulista. Nosso canal é especificamente para falar sobre Corinthians e Palmeiras e provavelmente vai ter algum vídeo sobre alguns jogos de Champions ou alguma jogos da seleção. Essa é a ideia. Comente embaixo se vocês desejam que eu fale sobre algum time da Europa ou da seleção brasileira. Primeiramente, hoje vamos falar do Corinthians, especificamente do Dorival Júnior. O Dorival Júnior, ele foi apresentado ontem na coletiva, né? Então ele se torna um dos que treinou 4 times grandes do São Paulo. Ele treinou 3 grandes times do Rio, ele treinou times em Minas, ele treinou vários times do futebol brasileiro, né? Então vamos falar sobre Dorival Júnior em respeito à situação da apresentação do Dorival no Corinthians. O Dorival, na coletiva, ele elogia vários, principalmente o Corinthians. Ele já tinha elogiado o Corinthians lá em 2023, inclusive ele foi perguntado sobre isso na coletiva, quando estava enfrentando o Corinthians, sendo treinador do São Paulo. Ele elogiou a fiel torcida. Interessante isso. Eu só tive o Corinthians como adversário até hoje. E hoje eu vou ter esse bando de loucos aí a meu favor. Aliás, fato esse que sempre me preocupava quando atuava, quer seja aqui dentro ou fora. A fiel torcida sempre fez uma diferença considerável e levou essa equipe a grandes conquistas. Eu quero provar isso também. Eu quero tê-los ao meu favor e tentar fazer o meu melhor para que eu possa, de repente, continuar merecendo a confiança de cada um deles. E principalmente os temas que Dorival foi perguntado, porque ele não aceitou, nem sequer abriu conversa com o Grêmio, nem sequer abriu conversa com o Santos. Porque ele acredita que ele tem um sonho, né? Ele é do São Paulo, ele nasceu em cidade de São Paulo, e é um sentimento que ele tinha de poder treinar o Corinthians, pela torcida também, quando ele fala sobre isso, quando ele jogou pelo maior rival, Palmeiras, né? Quando estava no Morumbi, ele fala especificamente sobre o sentimento, né, de poder treinar o Corinthians. Primeiro que para mim é um prazer poder estar aqui. Uma equipe que faltava assim no meu currículo e de repente sempre foi um objetivo de poder cumprir com todas as equipes, principalmente as equipes paulistas, em razão, né, do meu nascimento aqui no estado, e de ter acompanhado boa parte da história de todas essas 4 equipes. Então, os principais assuntos do Dorival, ele também fala sobre convencimento do projeto que o Fabinho apresentou para o Dorival, e ele acreditou que é um projeto interessante para ele treinar o Corinthians, para vir, e foi convencido de vir treinar o Corinthians. Nós tivemos um contato com o Fabinho, o recebi na minha casa. No dia seguinte ele teve que retornar, até porque o Corinthians tinha um jogo muito importante. Esse pequeno desencontro é que provocou talvez essa demora nas conversas, mas tudo foi solucionado, tudo resolvido. Estou muito feliz de estar aqui. Vou tentar entregar o máximo possível a todos aqueles que confiaram na minha contratação, de minha equipe, e procurando dar sequência a esse belo trabalho que vem sendo desenvolvido dentro dessa grande equipe. O Dorival também foi perguntado sobre a questão de feijão com arroz, porque, de fato, ele não gostou muito de ser determinado assim quando estava em São Paulo, inclusive foi perguntado sobre isso. E isso é um tema muito interessante de como o Corinthians vai jogar, né, com o Dorival. O Dorival é um treinador muito conhecido em jogar de forma com posse de bola. É um time que
tenta jogar para frente. E quando disseram que o Flamengo era um simples arroz e feijão, era. Só que ninguém conseguia fazer e nem fez depois disso. Então é interessante essas colocações. Ah, você fica chateado, magoado? Não. O meu trabalho está aí, está sendo desenvolvido, eu não me preocupo com aquilo que pensem. Eu apenas tento mostrar que tem conteúdo. Sempre teve conteúdo. A cada equipe que eu conquistei foi com uma forma de atuar. E as características de alguns jogadores que estão no elenco pode combinar com as características do estilo de jogo do Dorival, porque o Corinthians tem jogadores como o Carrilho, como o Gago, como o Igor Coronado, né? Que são jogadores que tratam bem com posse de bola, e tem jogadores que pegaram de marcação, como o Marcos Martínez e Ranieri, principalmente o Bidon, que tem uma grande saída de bola. Eu acho que o projeto que vem sendo desenvolvido, acima de tudo. Eu sempre tive muita confiança no trabalho. Eu nunca cheguei num clube, qualquer que seja, e tenha feito pedidos antecipados à diretoria. Ao contrário, em todos eles. Aliás, muito mais nós provocamos vendas do que propriamente aquisições. E assim foram em todas as equipes que eu trabalhei. No Corinthians não vai ser diferente. Eu não chego aqui preocupado com possíveis e novas contratações. Eu chego aqui tentando trabalhar com aqueles que aqui estão. Se dispostos a buscarem um caminho, uma oportunidade, eles terão. Vai depender de cada um deles. Então, o que eu quero é que o atleta entenda que não existe ninguém que não seja útil ou que não venha a ser aproveitado, desde que tenha vontade, demonstre, busque em treinamentos no dia a dia e esteja pedindo uma oportunidade na equipe. Eu acho que esse é o principal papel de um profissional. E eu espero, novamente, aqui dentro dessa grande equipe, poder fazer esse tipo de trabalho que eu realizei na maioria das equipes que passei. E o Dorival foi perguntado também a respeito de por que não estava contra o Flamengo, né, por questão de audiência que ele teve e não pôde vir, né, e também ele acreditava que o Orlando Ribeiro estaria mais preparado porque conhecia mais o elenco. Na sexta-feira eu tinha um problema sério em Florianópolis, uma audiência, e no sábado eu não tinha como fazer um treino e estar à frente de uma equipe. Seria impossível isso. Eu acho que Orlando estava muito mais capacitado para aquele momento do que qualquer profissional que chegasse naquele instante, até pelo conhecimento que ele tem do grupo, da equipe e do acompanhamento que ele vinha tendo. E também falou o atraso de poder fechar o contrato também porque o Fabinho tinha que voltar para poder estar no jogo contra o Racing. Então, os principais desafios do Dorival, né, o próprio admite, seria o Corinthians conseguir jogar com a ausência do Rodrigo Garro. É um grande jogador, um jogador que vinha fazendo a diferença. É natural que é muito difícil uma reposição dentro de um contexto que vinha sendo seguido e com o alcance de grandes resultados. Eu acho que a nossa função é trabalharmos para que possamos encontrar um nome que nos dê aí uma condição de aproximarmos ou chegarmos próximos daquilo que ele vinha realizando, que ele vinha desenvolvendo. Nós estamos ainda iniciando, conhecendo praticamente todo o grupo. A minha preocupação é buscarmos agora um equilíbrio da nossa equipe, perdido aí momentaneamente nesse processo, talvez aí nesses últimos 20, 30 dias, porém uma equipe que deu e fez ótimos resultados dentro do Campeonato Paulista, mostrando que tem uma grande capacidade de recuperação. Porque o Rodrigo Garro, né, vocês, o torcedor do corintiano, ele tem uma lembrança de 2, 3 anos atrás, quando o Corinthians era um time que sofria muito sem a presença do Renato Augusto. E o Corinthians hoje sofre com a ausência do Rodrigo Garro, porque sem a presença do Garro, o Corinthians tem sido
sequências bem negativas, né? Porque ele jogou contra o Palmeiras, maior rival na final de Campeonato Paulista, depois não conseguiu jogar contra a Bahia, não conseguiu jogar contra o Huracan, não conseguiu jogar contra o Vasco, né, que talvez foi o único jogo bom pós-paulista, né? Não conseguiu jogar contra o Flamengo e outros jogos. Rodrigo Garro não esteve presente, e inclusive o Depay foi sacrificado, né, para jogar um pouco mais atrás, né? Então, um grande fator principal é a esperança de Igor Coronado, né? Há um ano atrás, especificamente, Igor Coronado vem com grande expectativa que o torcedor colocou nele, e ele não conseguiu fazer grandes jogos, né, ou engatar uma grande sequência. Falta de minutagem, problemas físicos, foram outras questões que impediram, né, que o Igor Coronado conseguisse desempenhar o que o torcedor colocou uma expectativa muito grande quando ele chega no São Paulo, né? Então, a expectativa é muito grande. Ele talvez tenha feito alguns jogos bons, né, que são pouquíssimos, contra a Fortaleza, jogo bom contra o Galo Clube, e depois outro jogo bom, acredito, contra a Fortaleza e o Galo Clube. Ele tem feito grandes jogos, também fez um golaço contra São Paulo, mas está longe de ser um jogador que a torcida esperava muito mais, esperar que ele fosse um Garro. E com a ausência do Rodrigo Garro, ele pudesse jogar, ele teve problemas físicos, né? O grande desafio, né, de presidente do Corinthians, Augusto Melo, ser impeachmentado, né, no caso. Desculpa. Então, a resposta do Dorival foi muito clara, ele conseguiu se esquivar tranquilamente, né? Minha preocupação é esportiva técnica dentro do campo. Eu não vou entrar na área que é uma área que me compete, né? Não vou entrar em uma área que me compete. Então, ele fala sobre a respeito disso, ele elogia o Fabinho Soldado, porque ele falou que teve um trabalho vitorioso junto ao Fabinho. Então, a minha preocupação é esportiva, é técnica, é dentro do campo. Eu jamais vou estar entrando numa outra área que não me compete. Eu não tenho nem capacidade para isso. Confio nas pessoas que me contrataram, conhecem o meu trabalho. Já tive a oportunidade de um trabalho, graças a Deus, vitorioso com o Fabinho, numa outra equipe, que nos deu um retorno muito importante num contexto geral, e eu vou procurar reeditar esse trabalho aqui dentro, se Deus quiser, tentando entregar o meu melhor e buscando os melhores resultados possíveis. Então essa é uma questão que ele fala. O grande problema do Corinthians é bem claro, problemas defensivos, né? Durante o 2025, o Corinthians sofreu 33 gols em 29 jogos, isso é muito alto. Ele também elogia o Ramon Dias, né? Acredita que Ramon Dias fez uma base muito boa, ele elogiou o trabalho do Ramon Dias, mas um grande problema que o Dorival precisa resolver é o problema da defesa, de tomar 33 gols em 29 jogos, em uma equipe que foi muito considerado por ser vencedor, com uma equipe defensivamente muito organizada, né? Não é só a parte defensiva, é uma equipe. E a marcação começa do primeiro homem de ataque, assim como o ataque começa do nosso goleiro e da nossa última linha de zaga. Então nós temos que ter esse equilíbrio e sabemos que quando nós estamos tomando, alguma coisa está acontecendo, provocando ou proporcionando uma situação dessa ao adversário. Ao contrário, nós temos que também prepararmos situações para que possamos fazê-lo. Vamos tentar uma organização rápida do nosso sistema, uma aproximação um pouco maior, buscamos uma compactação, não é do dia para a noite, é um trabalho moroso, demanda um pouco de tempo, mas nós vamos encontrar um caminho, pode ter certeza. Defensivamente, o Corinthians era conhecido uma defesa muito sólida, que o tornou vencedor, né, como treinadores como Tite, Mano e Carille. Então, Dorival também quer um trabalho ainda mais coletivo de marcação, a fim de recuperar mais segurança. Ele também falou sobre a derrota do Corinthians para o Flamengo
especificamente, ele acredita que um jogo não pode determinar, né, uma equipe. Se eu for avaliar a equipe por apenas uma partida, a reação dos atletas naquele momento, eu não estaria sendo correto. Eu acho que nós temos que verificar num todo o que vem acontecendo. Não existem culpados aqui setoriais, não existem culpados individuais. O que existe é um pequeno desequilíbrio pós a conquista de uma competição. É natural isso, às vezes foge até aquilo que busca o seu treinador. Até porque é muito difícil você chegar num processo emocional no limite dele, ao final dele, graças a Deus alcançando os resultados que foram alcançados, e logo na sequência você tem uma caída natural, até porque nós estamos dentro de um campeonato onde só esse mês nós jogaremos aí 10 partidas. A cada 2 dias e meio, o Corinthians, como muitas outras equipes, estarão em campo. E com isso, as dificuldades serão grandes. Então, a mesma equipe que tenha sofrido, de repente, um revés no início de uma semana, possa estar ao final desta tendo 2 resultados bem diferentes. É esse o caminho que eu confio, que eu acredito. Vou procurar trabalhar para que tudo aconteça positivamente e nós possamos recuperar rapidamente esse pequeno desequilíbrio que vem acontecendo nesse instante. E o Dorival Tiradeira Filho, ele acredita que pode recuperar o futebol do Coronado, ele acredita que pode recuperar o futebol do... tentar conseguir recuperar o futebol do Félix Torres, que também é um grande desafio, o André Ramalho. A defesa do Corinthians, digamos, toda a zaga tem sido um problema. Não temos aquilo que tem se destacado, né? No caso, o Gustavo Henrique é o que menos comete erro, né? Mas também não dá para colocar uma expectativa muito grande. O André Ramalho chega muito bem, só que esse ano tem sido um ano muito abaixo do esperado, e Félix Torres, né? Eu acho que nós temos que pensarmos também, por um outro lado, que houve um investimento na maioria desses jogadores, de repente uma adaptação um pouco diferente. As contestações, elas acontecem, mas você não pode desistir assim rapidamente de um atleta. Eu acho que a obrigação de uma comissão, de um treinador, é tentar acreditar a todo momento, naturalmente não deixar de observar tudo que esteja acontecendo à sua volta. Num primeiro instante, é natural que eu tenha a obrigação de buscar uma recuperação com aqueles que teoricamente não estejam vivendo um grande momento. Então, o Dorival também fala a respeito do losango do Ramon Dias, né? Lembrando que o Corinthians do Ramon Dias teve grandes momentos, em torno de 8 vitórias seguidas, com a utilização do losango, né? Trio, Garro, Yuri e Depay, né? Depois os volantes atrás, cobrindo, como Ranieri, José Martins, a vez entra o Bidon, né? E André Carrillo. No entanto, o problema de losango é o jogo sem a bola, porque na marcação, quando o Corinthians está sem a bola, defensivamente é vulnerável. O Garro tenta ajudar a marcar, o Depay não consegue ajudar muito na marcação, nem Yuri, né, porque estão na frente. E o próprio Dorival conhece muito bem a utilização do losango, porque ele utiliza isso. Bom, eu acho que ninguém usou tanto o losango como eu fiz aí em algumas equipes atrás. Gosto muito desse sistema, acho que ele é altamente produtivo. Quando eu digo tentar encontrar, é natural que eu busque naqueles que estejam de imediato dentro do nosso grupo, que de repente tenham uma oportunidade e com essa oportunidade possam estar ocupando esse espaço. Pelo Flamengo, né, com o poder de utilizar o Pedro e Gabigol, né, juntos, que era impossível para qualquer treinador, né.
Eu passei por isso no Flamengo também. Tinham 2 jogadores que não podiam jogar juntos e que não tinham jogado juntos com 3, 4 treinadores. Eu respeito muito as posições que são tomadas. Eu procuro nunca definir uma situação ou pré-definir uma situação, porque eu acho que os jogadores podem encontrar um caminho e você pode provocar um caminho também que faz com que eles encontrem uma solução. E um grande ponto que o Dorival também foi perguntado foi de lidar com a estrela, porque Dorival lidou com o Neymar no início da carreira, lidou com vários craques da seleção que tem entre eles Vinícius Júnior, Rodrigo, Rafinha, e ele foi perguntado se poderia lidar tranquilamente com o Depay, né? E a gente sabe que o Dorival tem essa capacidade porque ele conseguiu, foi o único que conseguiu fazer o Gabigol acreditar, né, de que é possível sim, digamos assim, jogar como abrindo mão de jogar como segundo atacante, abrindo mão de jogar como centroavante e jogando com Pedro, da qual o Flamengo foi muito vencedor, né, com esse esquema de jogo, com a lesão do Bruno Henrique, claro, a dupla Gabigol e Pedro, e o Flamengo acabou ganhando o Libertadores e Copa do Brasil, né? São jogadores diferenciados, né? Que naturalmente são ainda mais cobrados em cada equipe que estejam, mas são jogadores de altíssimo nível. Nós temos apenas que contribuir para que eles possam desenvolverem o seu melhor dentro daquilo que estejam acostumados a realizarem. Provocar uma situação em que esses atletas se sintam confortáveis, que participem em todos os processos da equipe, em todas as fases, quer seja de construção como também de contenção, para que nós tenhamos o melhor de cada um deles sempre. E também o grande, para finalizar, o ponto da base, né? O Dorival falou que ele gosta muito de jogar com a base e ele aposta em vários jogadores importantes, né? No São Paulo, principalmente, ele apostou no Beraldo, né? Então, grandes méritos do Dorival sobre arroz com feijão. Ele disse que em 2002 até 2011 ele era um treinador que montava time no início. Também teve momentos que ele pegou o time na metade, né? Como acontece agora, né? Ele fala que ele consegue jogar de estilo de jogo diferente, ele consegue adaptar, e sobre arroz com feijão precisa de tempero, ele consegue tranquilamente se adaptar com o estilo de jogo de acordo com o elenco que ele tem à disposição, né? Uma coisa interessante, eu iniciei minha carreira em 2002, final de 2002, entrando em 2003. E daí até 2012, 13, eu sempre peguei equipes em início de montagem de elencos, melhor, em janeiro. Dezembro, janeiro, mais tardar. Então, eu vivenciei ao longo de 13, 14 anos esse tipo de trabalho. Um trabalho onde eu tinha a possibilidade, naturalmente, nem sempre indo buscar o primeiro, o segundo nome, mas de repente os nomes que eu precisava dentro da minha visão, queria e necessitava para aquele momento. Depois de um certo instante, eu passei a trabalhar de uma outra forma, pegando equipes já em meio de temporada, num outro momento. E geralmente, quando isso acontece, é natural, você vai pegar equipes numa situação um pouco mais complicada, porque já estão com competições em andamento e só saem, raras exceções, só saem naturalmente aqueles que não estejam vivendo um grande momento. Então isso também me deu uma experiência muito grande, porque nesse processo eu peguei equipes que deu tempo de fazermos chegar, como também algumas que brigamos pela zona de rebaixamento, até porque o momento era esse. Então, para mim, foram assim, experiências muito importantes, em todos os lados. E sempre com competições paralelas. Então, o nível de preparação sempre foi muito alto. Por isso que eu pontuei a vocês que eu nunca me preocupei com contratações. Eu me preocupo com quem esteja aqui dentro, no elenco.
que talvez não esteja tendo oportunidades, que esteja jogando numa posição que se sinta desconfortável, que não esteja comungando com um companheiro, você busca uma alteração, uma troca, um movimento e de repente essa equipe passa a dar uma resposta muito positiva. Eu acho que esse é o desafio de todo profissional. E eu não fujo a esse tipo de trabalho, eu gosto desse tipo de trabalho e é um trabalho que eu me identifico. Eu espero que mais uma vez os resultados aconteçam aqui dentro. Ele fala sobre estilo de jogo, ele fala sobre a base e também, né, o Dorival, ele acredita que possa, né, digamos, contar com os jogadores da base, como o Guinigão, como o João Pedro Chota, que são jogadores importantes. Um grande mérito do Dorival também foi encaixar o Pedro Gabigol no ataque. Também teve, principalmente em São Paulo, os encaixes dos jogadores, como o Caio Paulista, né? O Caio Paulista joga uma temporada que nunca jogou, né? E depois foi para o Palmeiras e não conseguiu jogar o que esperava dele quando ele jogou no São Paulo. Ele encaixou perfeitamente a posição do Alisson, puxando ele um pouco mais para trás. Ele consegue encaixar o Wellington Rato, né? E deixando o Luciano em algum momento no banco, né? Marcão, eu acho que assim, primeiro é tempo para que você possa conhecer tudo aquilo que esteja acontecendo na sua volta. Segundo, eu acho que pode ser que tenha um treinador que goste mais de lançar atletas. Pode ser que tenha. Eu não vejo. Até porque eu sempre valorizei muito os trabalhos de base das equipes que eu estive à frente. Sempre procurei usá-los desde que naturalmente tivessem condições e possibilidades para lançá-los. Eu confio muito nesse tipo de trabalho porque acredito muito nessa mentalidade que o atleta formado dentro da casa, ele nos dá uma resposta quase que imediata. E ele foi perguntando também sobre a utilização de jogadores de pontas, certo? Porque são jogadores, porque no São Paulo ele apostava muito em jogada pelo lado, principalmente com o Caio Paulista, né, que atuava pelo lado, né, entre outros com o Rafinha, que pisava muito pelo lado. E pela seleção também, que tinha muitas pontas, o Corinthians descarece. E ele fala que ele consegue tranquilamente adaptar de acordo com as peças que ele tem. Ele conseguiria e tentaria jogar o jogo sem Garro, e quando o Garro tivesse disposição também, e que não teria problema também de contar com Coronado e Rodrigo Garro junto. O trabalho que o Garro vinha fazendo, um excelente trabalho, um jogador de altíssimo nível, diferenciado. Acompanhei alguns jogos dele e sei o quanto esse rapaz pode e vinha acrescentando a equipe do Corinthians. E é natural que todos nós fiquemos aí na expectativa de um retorno rápido. Mas acreditando que, de repente, dentro do nosso grupo, do nosso elenco, nós possamos ter um jogador que esteja também buscando esse espaço e, de repente, ocupando com capacidade de poder manter aí o nível que a equipe vinha desenvolvendo. Então, esse é o tema do Dorival na coletiva. No próximo vídeo, vamos tentar falar sobre os problemas de bastidores do Corinthians, das notícias, da saída do Pedro Silveira, reprovação das contas do Augusto Melo, se existe chance de cair ou dele ficar. Então, tudo no próximo vídeo, né? Falaremos também dos pós-jogo do Corinthians Novo Horizontino e também do Palmeiras e Ceará. Muito obrigado, se inscreva no canal, comente, dá o like. Até mais.